Então, é um mercado onde eu me pergunto, né, se realmente, pro cara que ele é pouco estudado nessa área de Leigo, cripto, é. que é bem leigo, não vale mais a pena se expor via ETF do que diretamente. O primeiro é um instrumento de popularização importante. Tem gente na minha família que tem ETF de Bitcoin. E você fala com eles normal ou... Eu demoro mais para responder o WhatsApp. Eu sei que no mundo do pessoal que é realmente, né, adepto da tecnologia, eles falam, não, not your keys, not your coins. Mas o cara tá dando as chaves dele para qualquer um, porque ele cai em golpe. Será que não é melhor se expor via ETF? Qual a visão de vocês sobre É verdade. esse dilema, digamos assim? Porque tem muita gente que interpreta ETF como algo negativo. Alguns até falam que isso pode influenciar bastante em como o Bitcoin funciona no longo prazo, já que em questão de meses os ETFs compraram mais de 1 milhão de Bitcoins. Então, onde que isso vai parar no final das contas? Ou vocês enxergam que é uma peça fundamental para ajudar a popularizar? Porque tem gente, pô, eu fico imaginando a minha avó. Como é que ele ia fazer para usar cripto? Não tem como. Mas eu fui no extremo. Acho que meu pai também já teve dificuldade. Eu mesmo, para esses outros protocolos, já acho mais complicado. Por isso que eu olho lá as aulas do Felipe no VR Cripto, as antigas. Mas também muita coisa muda, né? De maneira bem rápida, tiro dúvidas. Qual a visão de vocês? Eu concordo com as duas abordagens que tu colocou. Primeiro, é um instrumento de popularização importante. Tem gente na minha família que tem ETF de Bitcoin. E você fala com eles normal ou... Eu demoro mais para responder o WhatsApp. E é isso. Tem muita gente que não tá afim de aprender sobre carteira e beleza, eu já aprendi isso. Eu não fico mais enchendo o saco das pessoas se elas não querem. E acho que o ETF é um instrumento legal para você ter pelo menos exposição financeira ao negócio. Mas eu também concordo com a outra abordagem que tu falou aí, de que são um risco pro Bitcoin. Não sei se é um risco existencial pro Bitcoin. Acho que mais um risco para quem compra esses ETFs do que pro Bitcoin em si. Porque hoje eu tenho convicção de que em algum momento vai acontecer uma ordem, algo parecido com a ordem executiva 6102 e que os Estados Unidos vai confiscar os Bitcoin que estão presos nesses ETFs e vai colocar um preço arbitrário e vai pegar o dinheiro de todo mundo. Pra quem não conhece a ordem executiva, é só Meu jogar no Deus, Google. Que trágico. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt queria liderar o mundo livre, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele resolveu não deixar as coisas tão livres assim nos Estados Unidos. Ele confiscou ouro dos americanos. Eles eram obrigados a entregar o ouro num banco que fazia parte do sistema do Fed, né, do sistema federal. E a pena para quem não entregasse era uma multa de $10 mil de 1933, onde o dólar valia muito mais do que agora, ou prisão. E muita gente tem essa teoria, olha, quanto mais ETFs, quanto mais Bitcoin concentrado em poucos locais, fica mais fácil. Não precisa nem ser um confisco, né? Basta imprimir dólar e falar, toma aqui. Estamos te pagando em dólar pelos Bitcoins, agora eles fazem parte por motivos patrióticos. E aí, se você não adere a isso, você é um criminoso antipatriota, né? Agora fazem parte da nossa reserva. Então pode ser que aconteça, pode ser que daqui a alguns anos, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Pode ser que a gente novamente esteja reescrevendo a história de uma maneira muito parecida, rimando, né? Rimando. O Bitcoin vale hoje 10% do valor de mercado total do ouro. A hora que chegar perto do ouro, essa altura do campeonato, espero que a audiência esteja convencida de que é questão de tempo, né? Pra chegar perto do ouro. A hora que chegar perto do ouro, os caras lá em cima vão começar a olhar, já estão preocupados, enfim. Quero nem ver. O que você acha, Chico? Cara, eu concordo com os dois lados que o Felipe apresentou. Concordo que é muito interessante para quem tem essa capacidade técnica, você fazer a sua própria custódia, que é você ter os bitcoins na sua carteira de maneira inconfiscável. Mas não dá para negar que, principalmente para quem não tem essa aptidão com tecnologia tão grande, o quão prático que o ETF é. Então, se o cara só quer exposição à variação de preço do Bitcoin, não dá para eu virar para ele e falar que o ETF não é um bom instrumento, porque para esse cara é um bom instrumento. Agora, se a razão da pessoa querer ter Bitcoin, além da apreciação de preço, também está a ver com você ter um ativo que é seu, que você pode fazer a sua própria custódia do ativo, que ninguém pode tirar de você, aí já começa a valer o argumento de ter o Bitcoin na sua própria carteira. E para isso você vai ter que fazer algumas coisas não tão práticas, que é guardar bem, com cuidado, suas palavras-chave. Bom, e aí já pegando uma pergunta que o Mike Souza ele mandou aqui no chat. Ele tinha enviado R$10 pra gente, acho que já sumiu no chat, eu printei, porque eu sabia que ia chegar nesse ponto, né? Já pegando a parte dos países e a interação que eles têm com o Bitcoin. Ele mandou aqui. Hoje todo mundo está focado nos ETFs, mas já começou uma movimentação de alguns países, segundo o Edward Snowden. E a gente sabe de El Salvador, que é um país que... Qual foi o ano? Foi 2020, 2021? Acho Foi por aí, 21, né? né? 2021. Começou no 2, início, por aí.
Em El Salvador, o Nayib Bukele ele foi lá e tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal. Ou seja, ele já não tinha moeda própria, usava o dólar e falou, agora ao invés de usar apenas o dólar, você pode usar Bitcoin para fazer transações, inclusive pagar os seus impostos aqui em El Salvador. O que foi positivo para o país, agora está aparecendo mais isso, porque ele comprou Bitcoin, botou em reserva, agora já está no lucro, diga-se de passagem, belo lucro. E também para quem tinha Bitcoin lá. Porque quando você pega e transforma Bitcoin numa moeda de curso legal, não há imposto de renda sobre a variação daquela moeda contra as outras. Então, aqui no Brasil, por exemplo, digamos que o real se valorize contra o dólar, né? Agora está mais ou menos $1 R$5, fica $1 R$3, ou seja, o real ganhou poder de compra contra o dólar. Você não paga imposto porque o real está mais forte. Se o Bitcoin fosse moeda de curso legal, a mesma coisa aconteceria. E ele foi o primeiro cara a fazer isso. E aí depois alguns outros países também inexpressivos em termos mundiais começaram a discutir. Uma cidade na Suíça, Lugano, fez a mesma coisa, mas era só uma cidade. Vocês acham que está chegando o momento de países maiores, mais representativos, realmente falarem, não, a gente vai ter Bitcoin nas nossas reservas, porque estamos desconfiando do dólar, desde a guerra da Rússia e Ucrânia, né? Tivemos um confisco, ou que ainda está longe disso acontecer? Eu acho que a gente vai ver vários exemplos novos nesse ciclo aí. A gente fez até uma live, né, que a gente falou fim do dinheiro, acho que era o nome, né, nesse episódio aí do confisco das reservas russas. E vale a pena ver, porque a gente fala disso, de como esse dia ficou marcado, porque ficou evidente para todos os líderes políticos globais que o dólar é uma arma de guerra, e que se você tem dólares nas reservas do seu país, você está sujeito às sanções americanas e até à expropriação da sua riqueza. Então, eu acho que tem vários países que já estão de olho nisso. O Bukele, quanto mais ele ganhar dinheiro, mais ele vai despertar inveja nos vizinhos ali. Então, eu olharia com carinho para os vizinhos do Bukele. Eu acho que a América Central é uma região fértil para esse tipo de coisa. Ele deu uma reformada no país, né? Ele, tipo, basicamente acabou com a violência pública. Ele tem uma taxa de aprovação altíssima. E agora, o Haiti tá numa baita de uma crise, né? O Bukele também calou a boca, desculpa o palavreado, de vários críticos da imprensa internacional, né? E agora, com essa crise no Haiti, ele tá se posicionando como um provável benfeitor, assim, para ajudar o Haiti a sair do buraco. Ele tá falando, se vocês quiserem, eu vou lá e repito o que eu fiz em El Salvador, lá em Haiti, limpo o país. E, sei lá, eu tenho até imaginado esses dias, assim, ele é próximo dos líderes de Honduras, também das famílias que controlam Honduras. Eu acho que os países ali nos arredores vão começar a ficar com inveja dele e podem sucumbir ao medo de ficar de fora do Bitcoin nos próximos meses ou anos. Você foi em El Salvador, né, Chico? Sim, eu tava lá agora no final do ano passado. Como é que foi, então, a experiência lá? Cara, foi uma experiência bem bacana. Realmente tem muitos lugares que aceitam o Bitcoin. Mesmo fora da Bitcoin Beach, que tem uma praia lá que todo lugar aceita, todo comerciante, você pode comprar um negócio de $1 em Bitcoin, tranquilamente. Para isso também utilizam uma rede de segunda camada do Bitcoin, que é uma rede com taxas mais rápidas e mais baratas, porque a taxa do Bitcoin às vezes é cara e as transações demoram, mas tem uma rede para resolver esse problema. O que eu vi no geral no país é que parecia ser um país em ascensão. Então, tava muitas construções, muitos lugares bonitos sendo construídos, pessoas saindo na rua, uma certa vibrância econômica, assim, tipo assim, muita gente de fora indo visitar como turista e gastando dinheiro ali no país. E, no geral, quando eu perguntava para as pessoas em relação ao Bitcoin e ao presidente também, o Bukele, o que elas falavam era, cara, você pode discordar dos métodos dele, mas você não pode discordar dos resultados. Porque o país realmente era muito violento. Até para quem morava lá, falavam que a locomoção dentro do país era difícil, não podia ir em qualquer lugar por causa das gangues e tudo mais. E hoje em dia é super tranquilo. Eu andava na rua, mexendo no meu celular assim, tranquilamente, não vi absolutamente nada acontecendo. Então, eu acho que é um experimento interessante o que esse cara fez. E até então tem dado certo. Muita gente zoou ele em 2022 porque ficou no prejuízo nas compras. Sim. E agora essa galera que zoou não pode falar mais nada. Ele deu 20 conto para o país inteiro em Bitcoin. Para cada pessoa. $20, né? $20. Quanto é que é isso mais ou menos agora? Porque foi na época dos 40 mil, dobrou. 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 Tá com uns 20 40. dólares em Bitcoin. Em Bitcoin, tá. só que isso foi lá em 2021. Ele começou a comprar, tava uns $40 mil o Bitcoin. Aí depois caiu, foi pra menos da metade, né? Chegou a fazer uns 15, 16 mil dólares. E agora tá em 72 e não parece que vai parar por aí.